Não mintas para ti mesmo, pois é da mentira íntima que nasce a mais profunda das ruínas. Quando o homem se engana sobre o que é, perde o espelho da alma. A verdadeira autoconfiança não é grito de orgulho, mas silêncio firme, de quem enfrentou a própria sombra e não fugiu. É preciso respeito por si mesmo para andar ereto no mundo, e esse respeito nasce do enfrentamento. Tudo bem, pessoal? É um prazer, é uma satisfação estar aqui mais uma vez junto com vocês. Que a paz de Jesus Cristo esteja conosco, que as bênçãos de Deus, nosso Pai, nosso Criador, que elas possam nos beneficiar a todos. Dando continuidade à série de vídeos, procurando descobrir, buscar subsídios que a doutrina espírita, o cristianismo pode nos proporcionar para que nós possamos ser verdadeiros cidadãos, para que nós possamos cumprir aqui na Terra da melhor forma os nossos deveres. O vídeo que eu vou compartilhar com vocês hoje, ele pode ser resumido com uma frase que todos conhecem. Um bom exemplo vale mais, mas vale muito mais do que 1000 palavras. O nosso objetivo aqui é destacar neste vídeo a importância do exemplo, a importância, o valor da exemplificação, o que o testemunho arrasta em paralelo com as palavras. Nós sabemos que, geralmente, do ponto de vista político, um discurso político, nele existem muitas propostas, inúmeras propostas, palavras até mesmo emocionantes, sedutoras. Infelizmente, nós percebemos que elas são apenas defendidas na tribuna e geralmente esquecidas durante a vida política, sobretudo por políticos profissionais. A importância do exemplo e também a nossa fala quer convidá-lo para que sejamos cada vez mais cuidadosos aqui na Terra, na caminhada que nós abraçamos. Agora, não podemos esquecer que todos nós, eu, você, cada um de nós, todos nós podemos traçar diretrizes, mas aqui na Terra, raríssimos são aqueles que conseguem materializar ideais nobres. No convívio social, você já percebeu, e é claro e é evidente que nós enfrentamos enormes desafios. Como viver de forma inteligente e como exercer o nosso direito e também o nosso dever como cidadão. Nós aprendemos com Jesus Cristo que o cristão aqui na Terra, aliás, todo e qualquer indivíduo, para que possa ter uma vida, desfrutar de uma vida sã, para que possamos ter uma vida saudáveis, todos nós devemos buscar vencer o mundo, como nos ensinou Jesus Cristo. O que acontece? O que acontece é que aqui na Terra nós somos seduzidos, convocados a vencer no mundo. E quase sempre nós aceitamos este convite. E obviamente nós somos quase sempre vítimas destes convites mundanos. O chamado, quando nós falamos a respeito da nossa atuação como cidadão, também este chamado é, nas palavras de Jesus, vencer o mundo e não buscarmos vencer no mundo. O destaque, o vínculo com os nossos ideais, não sobrepujando a eles os interesses mundanos. Como cristãos, como cidadãos, nós temos, e não podemos esquecer disso, nós temos que cumprir os nossos deveres. Agora eu pergunto, até mesmo neste momento, dirijo essa pergunta a você e a mim mesmo, quem é que pelo menos cumpre aqui na Terra os 10 mandamentos? Se nós nos deparamos com essa dificuldade, é mais um sinal que nós devemos ter cuidado nessa caminhada.
e cada vez mais desenvolver a acuidade para que possamos caminhar bem. Como cidadãos, precisamos, é claro, cumprir os nossos deveres. Não, mas não somente exigir os nossos direitos. Obviamente, nós herdamos do nosso Pai um direito natural, o direito à vida, mas que possamos viver mesmo em abundância, precisamos saber viver. Então, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, para que tenhamos uma vida saudável, para que atuemos de forma eficaz aqui na Terra, urge, penso eu, vencermos as nossas próprias limitações em primeiro lugar. Lidar com sabedoria com até mesmo os nossos desejos inconfessáveis. Vencer as armadilhas colocadas em nosso caminho por espíritos ignorantes, por indivíduos ignorantes, na maioria das vezes rotulados como malignos. Nós precisamos cuidar para que possamos nos defender, nos proteger destas armadilhas por aqueles que, além de invejosos, são rebeldes, mostram-se rebeldes aos desígnios divinos. Na nossa batalha aqui na Terra, não podemos, todavia, utilizar as mesmas armas de nossos irmãos ignorantes. Até mesmo não podemos usar as mesmas armas das organizações criminosas, não só aqui na Terra, entre nós encarnados, mas organizações e espíritos criminosos no plano espiritual. Não podemos usar as mesmas armas dos principados e potestades. Como nós podemos conviver com o poder terreno? Como viver de forma a atender os desígnios divinos de forma saudável? Talvez você já ouviu por diversas vezes lá no Evangelho de João, este apóstolo deixou claro, bem claro para nós que devemos conhecer a verdade. E ela, a verdade, nos libertará. Certamente vocês também já ouviram dizer que o conhecimento é poder. Agora, também no tocante à verdade. No que se refere ao conhecimento, eu alerto também que nós precisamos ter muito cuidado. Perguntemo-nos. Dirija você uma pergunta. Frequentemente eu me pergunto: o que conheço? O que nós conhecemos? O que para nós representa a verdade? O que conhecemos como verdade? Estes nossos conceitos, estas nossas concepções, elas já passaram pelo crivo, pelo menos, da racionalidade? Eu penso que é indispensável que nos fiscalizemos também. Meus amigos, o conhecimento que acalentamos, que alicerça a nossa conduta, talvez possa representar um conjunto de mentiras, de falácias, de ilusões, de teorias sedutoras, que não só nos prejudica, mas também prejudica a convivência social e favorece, na maioria das vezes, o sistema, os principados, a potestades. Vejamos bem. O conhecimento que adquirimos através da interação com o mundo, seja ele de cunho científico, acadêmico, filosófico, ele pode, vocês já pensaram nisso? Este conhecimento, ele pode ser inverossímil, infundado, incoerente. Talvez ele seja falso até mesmo quando eles são divulgados, defendidos por renomados filósofos, reconhecidos cientistas, destacados pesquisadores. Precisamos assumir a nossa tarefa de pesquisar, de perquirir, de duvidar. Analisemos os nossos conceitos, mesmo quando eles advenham de uma fonte confiável. Ora, talvez nós não percebemos, ou talvez nós não encaramos a realidade que nem sempre o cientista, nem sempre o pesquisador, nem sempre o intelectual é uma pessoa comprometida com o bem coletivo,
com a virtude e com a verdade. E pior, muitos sofismas, muitas mentiras, inúmeras ilusões, várias e várias ideologias são usadas para manipular, para nos conduzir àquele que se encontra invigilante, ou talvez se deixa vencer pela insensatez. Muitos pensadores, cientistas, filósofos, são até mesmo idolatrados pelo sistema. Por quê? Vocês já pararam para se perguntar por que alguns intelectuais são idolatrados? Porque talvez eles sirvam ao sistema, eles estão a serviço daqueles que procuram nos manipular. Repito, é muito importante que nós analisemos as nossas concepções, as nossas crenças. Até mesmo, meus amigos, belíssimas propostas, teses coerentes, muitas delas são abraçadas e, muito embora defendidas, nós precisamos perceber que elas não foram vividas sequer pelos seus autores. Então, tenhamos cuidado. Se nós somos seres racionais, utilizemos a nossa capacidade de raciocínio. Vejamos bem, se você ler atentamente, logo no início do livro Libertação, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, nós iremos perceber que ali, no primeiro e no segundo capítulo, o ministro deixa claro, mas muito claro, que aqui na Terra muitos teóricos são hábeis em traçar diretrizes. Todavia, raríssimos são aqueles que abraçam o sacrifício, a renovação pelo exemplo. Como assim? Por que o ministro está nos advertindo, está nos convidando à vigilância? Recordemos, por exemplo, um dos filósofos mais admirados, até mesmo por que não dizer idolatrado pelos educadores. Recordemos Rousseau, que, muito embora tenha defendido que o homem nasça bom, ele defendeu também que a sociedade o corrompe. A despeito deste intelectual, a despeito de Rousseau ter destacado tanto, mas tanto a importância da educação como libertação, ele não a exemplificou. Com todo respeito, e aqui nós estamos usando Rousseau como exemplo, sem menosprezar o respeito que ele merece, mas ele não passou, segundo conta a história, de mero teórico, daquele que traça diretrizes sem vivê-la. Como nós sabemos que, como escritor, ele publicou várias e várias obras. Obviamente, ele participou de palestras, debates, e para muitos ele revolucionou teoricamente a pedagogia, a educação. Talvez você não saiba, entretanto, que na condição de pai de filhos, de 5 filhos, ele os abandonou num orfanato, um centro de crianças abandonadas. Dizem que ele se justificou. O abandono se deu pelo fato de que ele não se sentia à altura da tarefa e também não queria a responsabilidade de ter filhos. Ele como educador. Vejamos um outro exemplo. Karl Marx, o pai do socialismo científico, o pai do comunismo moderno. Talvez você não saiba. Aquele que trabalhou tanto pelos trabalhadores, aquele que empreendeu esforços para auxiliar aqueles que trabalham, talvez você não saiba, mas ele teve um filho fora do casamento, fruto de seu relacionamento com o ajudante de sua esposa, com aquele que ajudava sua esposa nas tarefas domésticas. Ele não assumiu. Ele não só não assumiu, como intelectual, este pensador, escondeu o filho extraconjugal. E, além do mais, ele convenceu o seu amigo Engels, com quem consta, ele escreveu o Manifesto Comunista, ele
ele convenceu ele a assumir a paternidade da criança. Ou seja, a espiritualidade tem nos mostrado, tem evidenciado a espiritualidade dos benfeitores que aqui na Terra muitos teóricos são hábeis em traçar diretrizes para os outros. É uma advertência para que nós possamos ficar atentos, porque eles, muito embora tenham traçado diretrizes, eles não viveram na maioria das vezes. E nós poderíamos continuar citando Alexandre, Napoleão Bonaparte e tantos outros. Eles levantaram a bandeira da conquista territorial, em alguns casos até mesmo motivados por justos motivos. Contudo, eles acabaram não só vencidos pela fraqueza moral, como talvez a maioria não tenha percebido, como também acasalados com espíritos trevosos, em atitudes hipócritas e até mesmo através de atos de assassinos, até mesmo de atos bárbaros. Muitos abandonaram os compromissos espirituais, porque geralmente aqui estamos, porque aqui nascemos com um compromisso, e muitos desses estudiosos, muitos desses governantes, filósofos, pesquisadores, muito embora eles tenham assumido os compromissos espirituais aqui na Terra, eles tornaram-se também modelos idolatrados, em alguns casos até mesmo para justificar ataques, guerras e atuações terroristas. Um bom exemplo, portanto, vale muito, mas muito mais do que 1000 palavras. Quem não conhece John Lennon? Artista, cantor, intérprete, escritor. Quem não conhece a canção Imagine? John Lennon, que aqui na Terra lutou tanto, pelo menos consta que ele lutou tanto pela paz. Ele travou uma tarefa árdua pela ideia de um mundo melhor. Defendeu ideias como um mundo sem dinheiro e buscou a igualdade. Todavia, muitos não sabem que ele próprio deixou enorme fortuna. E ele, esta herança, a sua divisão, ele levantou questões críticas sobre a igualdade na herança deixada aos seus filhos. Consta que um de seus filhos recebeu uma herança significativamente menor do que o outro, gerando até hoje críticas sobre esta distribuição. A vida, as palavras, os exemplos. Tantos ídolos, até mesmo ditadores. Verdadeiros assassinos são representados nas vias públicas, com estátuas, e, em alguns casos, o nome deles são abraçados por escolas e universidades. Aqui na Terra, a necessidade de termos cuidado, analisarmos aquilo que nós lemos e, acima de tudo, cumprir os nossos deveres conscientes, seguros em nossa caminhada. Não podemos esquecer que, aqui na Terra, muitas pessoas muito bem intencionadas, elas foram mola propulsora para que o ódio se instalasse no modelo social. Daqueles que, revolucionários, movidos pela inveja, tornaram-se instrumento das trevas. Em nome de um ideal sedutor, usaram o crime como uma arma. Talvez não seja infundada a frase dita por John Lennon em 1966 sobre Jesus Cristo. Ele disse naquele ano para nós: os Beatles são mais populares que Jesus Cristo. E talvez seja este o motivo de tanto sofrimento, porque nós nos apegamos muito à formalidade. Falamos em democracia, desde que seja relativa. Falamos em respeito às instituições, menosprezando o povo, idolatramos pessoas e esquecemos de nos dignificar. Eu pergunto,
Por que Jesus Cristo é tanto criticado, menosprezado, ironizado pela maioria destes ídolos? Penso que, ao contrário do mestre Nazareno, Jesus Cristo, ele que exemplificou, eles não conseguiram dar o exemplo de suas ideias, viver conforme os ideais que eles abraçaram. Jesus Cristo é aquele que, indubitavelmente, se sacrificou em benefício do homem, um modelo e guia, e ele deve nos subsidiar nessa caminhada como cidadãos. E assim eu termino compartilhando com vocês essa pergunta. Se nós de fato queremos um mundo melhor, nós como animais políticos, racionais, como cidadãos, nós devemos fugir das ilusões, cumprir os nossos deveres e assim, quem sabe, legitimamente fiscalizarmos aqueles que nos representam no mundo político. Como que nós podemos cobrar algo se nós não nos preocupamos com os princípios básicos, com o cumprimento dos nossos deveres? De que adianta o rótulo, o escudo de cristão, de cidadão, quando nós menosprezamos os nossos deveres? De que adianta alimentarmos ideais em benefício, em prol da coletividade, se nós menosprezamos nós mesmos, nós não nos questionamos e assim continuamos vivendo cegamente? Quanto ao conhecimento, penso que nós, antes de abraçarmos este ou aquele ideal, esta ou aquela premissa, antes de votarmos atenção acurada à palestra deste intelectual, à preleção de um pastor, de um sacerdote, de um político, que nós cuidemos, analisemos tudo, não só a coerência das teses apresentadas, como também analisemos a vida daquele que compartilha conosco a sua prédica, a sua palavra. E, sobretudo, na relação como cidadão, quando nós nos depararmos com a palestra, com a preleção de um político, olhemos para o seu exemplo, analisemos a sua vida pretérita, cuidemos de nós mesmos, sejamos cidadãos, cumpramos os nossos deveres, sejamos conscientes. Espiritismo, política, cristianismo, política, cidadania, representa nada mais, nada menos do que representar os interesses de Deus aqui na Terra. Um abraço. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.